Olá, hoje vamos fazer a correção dos nossos exercícios referente às nossas aulas anteriores. Referente à aula do dia 15 do 3, que nós estávamos trabalhando sobre as notações científicas, antes de fazer a correção, eu quero lembrar vocês para que nós utilizamos notação científica. Então, nós vamos utilizar notação científica quando precisamos escrever um número muito grande ou um número muito pequeno. Então, é mais fácil escrevê-lo em notação científica. E ali, uma outra questão antes da correção é lembrar vocês como que eu escrevo uma notação científica. Uma notação científica eu vou ter um número, certo? Vezes uma potência de base 10 elevado a um expoente, beleza? E ali, o que acontece? Esse número que vai multiplicar a minha base 10, ele tem que ser maior ou igual a 1 e obrigatoriamente menor do que 10, tá? Vamos lá então. No exercício 1 ele pediu para pegar número de habitantes de algumas cidades que nós temos ali. Eu não vou fazer todos na correção, pois não dá tempo, mas todos seguem praticamente o mesmo padrão. Eu vou fazer de Belo Horizonte, que é 2.400.000 habitantes, e vamos escrever esse número em notação científica. Primeira coisa, então eu tenho que escrever esse número, que eu vou colocar ele vezes 10. Como que eu escrevo? Eu tenho que deixar ele entre maior ou igual a 1 e menor do que 10. Eu vou andar então com a vírgula, porque o número, a vírgula estaria aqui, ó, no finalzinho. Então eu vou andar com a vírgula até virar um número entre 1 e 10. Então eu vou andar ali, ó, 1, 2, 3 casas, 4, 5, 6. Se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar o número 2,4. 2,4 está entre 1 e 10. Então, 2,4 vezes 10. Quem é o expoente? O expoente é a quantidade de casa que eu andei. Quantas casas eu andei ali? Ó? Andei 6 casas, então elevado à sexta potência. Vou fazer o exemplo de São Paulo, que são 11 milhões de habitantes. Nós temos ali, então, uma maneira que nós precisamos deixar esse número entre 1 e 10. Então, vou andar com a vírgula aqui até ficar um número entre 1 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andei 7 casas. Então, eu vou ficar com o número 1,1 vezes 10 elevado ao expoente, que indica quantas casas eu andei ali, certo? Que são a casa da dezena de milhões. E no 2, nós temos ali também para escrever em notação científica. Quando o valor é positivo, pessoal, o expoente, quando eu tenho um valor maior do que 1, nós vamos trabalhar com o expoente positivo. Quando o valor for menor do que 1, nós vamos trabalhar com expoentes negativos. Então, nós temos ali no exercício 2, 0,000012. Então, eu preciso que esse número esteja entre 1 e 10. Então, eu vou andar com a vírgula até formar esse número. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Andei 6 casas, formou o número 1,2. Então, eu vou ter que 1,2 vezes 10 elevado a um expoente negativo, porque esse número é menor do que 1. Quantas casas eu andei? 6 casas, então elevado a menos 6. Mais um exemplo aqui que eu vou fazer com vocês. A letra D, 0,0204, né? Então, vou deixar esse número A aqui entre 1 e 10. Vou andar com a vírgula aqui, 2 casas. Quando eu andei 2 casas, eu fiquei com o número 2,04, certo? Então, eu tenho 2,04 vezes 10 elevado a menos 2. E aí, finalizamos a correção da aula do dia 15 do 3.